Bem-vindos a mais um Consenso Crítico no canal do meu irmão de batalha, querido amigo Jean Paul Lopes. É uma honra estar aqui. Hoje nós vamos falar sobre a perseguição ao povo cristão, cristofobia. Até já fiz debate sobre isso. Isso existe sim. Na verdade, hoje o cristianismo é, sem dúvida, a religião mais perseguida do mundo. Nós temos dados estatísticos, e são fatos, não é opinião, de que o cristianismo está gerando no mundo anualmente milhares e milhares de mortes, as dezenas, centenas de milhares em diversos lugares. Um dos lugares que mais tem se combatido a fé cristã é a China. A China tem destruído prédios físicos de igreja, perseguido o cristianismo. Recentemente, em acordo com a Apple, olha que interessante, uma empresa do Ocidente alimentando a ditadura chinesa. Em acordo com a Apple, proibiu nos apps, nos celulares vendidos no país, qualquer app que traga a Bíblia. Aliás, o Partido Comunista Chinês fez uma Bíblia profana, herética, na qual, por exemplo, Jesus Cristo apedreja Maria Madalena, que é uma das coisas mais absurdas que você puder imaginar, e essa Bíblia é distribuída para desmoralizar a fé cristã. Então o que ocorre na China é isso. Apesar disso, o cristianismo cresce na China. Hoje a China tem pelo menos 150 milhões de cristãos convertidos contra 90 milhões de pessoas que integram o Partido Comunista. Então os cristãos já superaram os integrantes do Partido Comunista Chinês. E com certeza o Xi Jinping não está feliz com isso. Uma perseguição brutal que vem de décadas, massacre atrás de massacre, mortandade atrás de mortandade, torturas, morte. Esse é o quadro da China. Mas também é o quadro na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte ainda a perseguição é tão ou mais brutal. Ela é algo terrível. Nós temos a perseguição na África, igrejas sendo explodidas, pessoas massacradas. Na Ásia, na própria Índia. Então a perseguição é total. Essa sim é estrutural em vários países. No mundo muçulmano, é a religião hoje mais perseguida. Perseguida culturalmente. Nós fizemos um programa sobre marxismo cultural. A religião cristã é perseguida no aspecto da cultura. Infelizmente. Hoje, se declarar cristão no Brasil, que é um país de tradição cristã, em que a maioria das pessoas se declaram cristãs, é motivo de chacota, de perseguição em ambiente universitário, ambiente acadêmico. Isso acontece. Inclusive aqui, não é? Ai de quem está no meio artístico se declara cristão, se defende valores cristãos. Ai de quem está no meio acadêmico faz o mesmo. Você é perseguido sim, é mal visto, é tido como um louco, como um fanático, um fundamentalista, mas os outros fundamentalistas são aceitos. Os fundamentalistas da escola de Frankfurt, os fundamentalistas do marxismo, esses sim, são até parte de teses, são métodos que se dizem científicos, muitas vezes não há ciência nenhuma. Então o cristianismo hoje ele é perseguido em todos os âmbitos, em todos os aspectos. E isso me remete a uma outra questão importante, que nós temos que fazer uma reflexão como cristãos, e os líderes religiosos, inclusive. Até que ponto, muitas vezes, a igreja acaba fomentando essa perseguição? Eu quero dizer o seguinte, vamos separar as coisas. Nada justifica a perseguição em países como a China e em outros lugares, até mesmo no Brasil. Isso é inadmissível. Mas muitas vezes a igreja, por certas omissões, ela acaba alimentando essa perseguição. Por exemplo, nós estamos no meio de uma crise sanitária, entre aspas. Não vou entrar nem no mérito disso agora. Apesar disso, muitas medidas foram absurdas. Até que ponto as igrejas resistiram a isso aqui no Brasil? Deram combate? Se há perseguição, tem que haver uma reação. Não falo de reação violenta, mas tem que ter uma reação mínima. Até que ponto nós, como igreja, como cristãos, reagimos aos abusos desse período que nós estamos vivendo de crise sanitária? Os excessos. Nós tivemos igrejas fechadas. Enquanto os supermercados estavam lotados, os ônibus lotados, as igrejas fechadas durante muito tempo. Nós tivemos casos em algumas cidades no Brasil em que os cultos online foram proibidos, em que as missas online foram proibidas. Eu vi, numa cidade interior de São Paulo, um padre ser arrancado do púlpito, enquanto fazia uma missa, com a igreja vazia, só ele na igreja, porque ele estava dentro da igreja fazendo a missa online. E foi proibido de fazer dentro da igreja. Quer dizer, o que isso tem a ver com crise sanitária, com propagação de vírus? Então, claramente, essa crise sanitária foi aparelhada para perseguir o povo cristão. E o que as igrejas fizeram? Em grande parte, fizeram uma espécie de compliance, Elas elas aceitaram essas imposições sem grande resistência.
E agora eu faço a seguinte pergunta às igrejas. Nós vamos aceitar passaporte sanitário? Nós conhecemos como cristãos a escatologia. A escatologia fala que nos últimos dias haveria uma marca e as pessoas não poderiam comprar nem vender e não poderiam viver sem ela. Nós vamos aceitar essa marca do anticristo para as pessoas poderem ingressar na igreja? Não estou dizendo que já é a marca, mas já é um prenúncio da marca. Eu, no mínimo, como cristão, tenho que resistir a isso. Nós já estamos com casos caindo dessa doença, isso é fato, né? Ninguém nega isso, e etc. Justifica ficar usando máscara? Quando é que nós vamos como igreja e contra essa máscara? Nesse momento. Por que a máscara no ambiente da igreja? A igreja é um momento de louvor a Deus, de estar louvando a Deus. Louvar a Deus como se tivesse uma mão sobre a minha boca, me impedindo de louvar. Quando é que nós vamos começar a questionar? Não estou falando de simplesmente desobedecer, estou falando isso. Eu estou dizendo de questionar. As igrejas têm rádios à sua disposição ainda, por enquanto, aqui no Brasil, emissores de TV, precisam trazer o debate essas questões. Por que essas questões são trazidas ao debate? Porque o passaporte sanitário não é trazido ao debate nesses locais. Por que a congregação não é informada do que realmente está acontecendo, inclusive em relação a essa perseguição ao cristianismo? Então o que eu estou fazendo nesse momento é chamando os pastores à responsabilidade, os líderes religiosos. Comecem a apoiar aqueles que defendem vocês. Comecem a abrir as suas portas para aqueles que defendem vocês. O que muitas vezes eu não vejo. O que, aliás, é histórico, né? A Bíblia fala, o próprio Jesus disse, que os mais perseguidos eram os profetas. Aqueles que levavam a palavra de Deus e que anunciavam as coisas, às vezes até a própria igreja. Eram os mais perseguidos, mortos à espada. Vamos cometer os mesmos erros nos últimos dias? Nós vamos aceitar essas imposições absurdas até quando? Eu estou vendo na Europa o povo indo para a rua. Na Itália, em Trieste em especial, que é uma cidade italiana importante, as pessoas estão na rua há várias semanas. Na França, o povo está na rua há 14 semanas. E a imprensa aqui não dá uma linha a respeito. Quando é que nós vamos começar a ter esse espírito de luta? De forma pacífica, mas quando? Vamos continuar aceitando tudo que o Estado tem feito? E o patrocínio do Estado sobre a igreja? O Estado tem várias maneiras de oprimir a igreja, inclusive financeiramente. Muitas vezes, a propaganda do Estado é lançada nas emissoras das igrejas e a sustenta. Isso gera um comprometimento, não é, para com o Estado. E a igreja se torna um apêndice. Quando uma igreja exige essas coisas absurdas para a pessoa ingressar na mesma, a pretexto sanitário, ela está sendo uma mera capataz, vamos dizer assim, do próprio Estado e financiada por ele. Será que devemos aceitar o dinheiro do Estado nesse aspecto? Será que isso é ético como cristãos? Um Estado que tem imposto a pretexto sanitário e insistir em medidas totalitárias? De um lado eu vejo as pessoas na rua, na Itália, por exemplo, lutando pelos seus direitos, inclusive o direito religioso, de liberdade religiosa. Do outro lado eu vejo as igrejas seguindo à risca essas determinações sem muito questionamento. Vamos continuar nisso? Isso só favorece a perseguição. Porque no final, as exigências serão tão absurdas, inclusive no Brasil, em países ditos livres, de liberdade religiosa, que nós não conseguimos cumprir como cristãos. E aí? Aí nós vamos começar a fazer alguma coisa a respeito quando for tarde demais? Então fica a constatação. As igrejas têm sido extremamente perseguidas, sim. Essa perseguição é injustificável. O que se faz em países como a China, Coreia do Norte, na África, na Ásia, em outros lugares é absurdo. Lembrando também que na França, por exemplo, que é um país livre em tese, país da liberté, égalité, fraternité, igrejas foram queimadas, queimaram Notre Dame. No Chile, igrejas importantes foram queimadas, nos Estados Unidos foram queimadas igrejas, no Canadá, país onde há liberdade religiosa, e o governo fez muito pouco para dar combate a isso, para punir os responsáveis. Então, eu quero deixar esse alerta às igrejas. A perseguição existe, ela só vai piorar, e se nós não reagirmos enquanto não temos alguns meios agora nas nossas mãos para isso, será muito pior adiante. Existe um trabalho feito pela Prager University que aborda esse assunto e comprova o que eu disse no início. O cristianismo é a religião mais perseguida.
E infelizmente eu vejo igrejas grandes, que têm estrutura, que têm a sua influência, dormindo. Ou cooptadas pelo próprio Estado que as persegue. Isso é o mais triste, é ver igrejas cooptadas pelo Estado que a persegue. Cooptadas porque precisam da propaganda do governo nas suas emissoras, se sujeitam a muita coisa, inclusive. Nós temos, por exemplo, na minha capital, um prefeito que se diz cristão, se diz até pastor, parece que oficialmente até é, mas vejo pouco desse cristianismo na prefeitura da minha cidade. Então esse é o problema. Nós precisamos colocar o nosso coração naquilo que nós acreditamos e enfrentar as consequências. Nós temos uma imprensa que policia homens de Deus que assumem posições de poder. Inclusive o prefeito da minha cidade passou por esse constrangimento pela imprensa local, mas não podia ter cedido a isso. É como se a pessoa não possa trazer a sua ética cristã para o governo, e ela tem que trazer. Aliás, eu acho que ser cristão é o primeiro requisito para ser político. É o que eu entendo ser o primeiro requisito. E como eleitor eu tenho soberania para decidir isso. E muitas vezes esquecemos de tudo isso e vamos na onda do mundo. Ainda mais agora nos últimos dias em que estão querendo nos impor a marca. E até que ponto nós vamos nos sujeitar a ela? Até que ponto nós não vamos reagir a essa marca? A máscara foi um prenúncio da marca. Esse passaporte sanitário é um prenúncio da marca. Nós não vamos reagir, sabedores disso? Não vamos enfrentar essa questão com coragem, com valentia? Como cristãos, com as armas da luz, não vamos fazê-lo? Porque os nossos adversários fazem requerimento ao Ministério Público, denunciam fobias que eles consideram que precisam ser combatidas. E a cristofobia? Quando é que nós vamos também fazer os nossos requerimentos e vamos exigir que isso também, esse preconceito religioso seja combatido? Hoje ser cristão é motivo, como eu disse, de chacota, de ser perseguido em certos ambientes. Quando é que nós vamos reagir a isso? Quando é que nós vamos trazer Deus de volta à vida pública? Eu não estou falando de impor uma religião. Eu estou falando de entender que o país tem uma tradição cristã que fez o que o país é, que construiu as estruturas que nós construímos. E nós não temos que ter vergonha disso. E o Estado tem que reconhecer isso como valor. Tem que reconhecer que isso tem valor para o próprio Estado e respeitar isso. Então, senhores cristãos, líderes religiosos, reajam enquanto ainda tem os meios. A religião é perseguida, mas falta muitas vezes a coragem de denunciar, a coragem de dar combate. E não aceite serem cooptados. Muitos já estão. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.